Javé não se incomoda quando você, entre aspas, fala o que, certo ou errado, você pensa. Porque ele sente o impacto da vibração, ele sente a honestidade e ele não se incomoda. Javé nunca me destratou por discordar do que eu falo. Ele sempre procurou me deixar de joelhos para que eu me submetesse a ele. É diferente, é outra história, né? Mas assim, o eu de Javé existe, mas não opera mais. Vai operar lá na frente. Ô Jean, qual poder, digamos assim, Javé teve ou ainda tem? Ele tinha o poder de criação ou ele é um fruto da criação em si? E que tipo de influência ele ainda tem hoje? Se é que tem, a não ser... É que você o chamou de inútil, não sei se ele gostou disso, hein? Ele vai te atormentar. Mas o que sobrou deste poder primordial que Javé tinha no início? Olha, para eu explicar isso, eu teria que falar de um conceito chamado complexidade irredutível. Gostei do termo. Posso falar? Nós temos ainda, eu não sei mais quanto tempo, posso falar uns 10, 15 minutos sobre isso? À vontade. O que é complexidade irredutível? Da forma mais simples de eu falar disso é usando o exemplo que o próprio Berrel usou quando ele diz que uma ratoeira... Complexidade irredutível é um sistema único que funciona, composto por partes que interagem, e se faltar uma destas partes ali, o sistema não funciona e não produz o que seria para produzir. Então ele toma como exemplo a ratoeira. Uma ratoeira composta por 5 partes, aquele pinozinho onde você coloca um queijo para o ratinho morder, aí tem um pegador, aí tem uma mola que prende esse pegador, que é a alavanca, a um outro gatilho, ou seja, são peças que funcionam e se faltar uma delas, a ratoeira não cumpre o seu papel, ela não funciona. Então, complexidade irredutível é exatamente o conceito que diz, ei, se faltar uma peça no sistema, o sistema não funciona. Então, assim, eu vou extrapolar esse conceito para levá-lo para a questão da vida. O que nós entendemos por vida, de certa forma, ou sob certos aspectos, e, de novo, estou extrapolando o que a ciência fala sobre complexidade irredutível, mas eu preciso fazer isso. A vida é algo estranho. Tem um filme muito esquisito, que eu me esqueci agora o nome, mas era um cara que se apaixonava por uma mulher. Só que o cara era um psicopata, então tirava um corpo, uma perna, e o ser humano continuava a funcionar. E assim, até que ponto se pode retirar peças do corpo de um ser humano? Meio Frankenstein, alguma coisa meio isso? É porque o cara se apaixonava pela mulher, um maluco, um psicopata. É filme novo ou velho? É muito antigo. Ah, é que filme é? Encaixotando fulano, eu sei o nome disso, não me lembro mais não. Mas assim, então a gente fica imaginando a vida como nós a conhecemos, né? E mesmo quando a gente tem acidentes e às vezes resta só um restinho do nosso corpo, mas ainda funciona. A consciência da pessoa pode não estar afetada nem pela falta de braços, pernas, vários órgãos do corpo. Se o que faltar não fizer parte do conceito da complexidade irredutível, aquilo funciona. Qual o problema? O problema é que a vida, no âmbito de uma criação caótica, ela só existe a partir de algo que conseguiu criar para si mesmo uma complexidade irredutível para criar uma ilha de negentropia no meio do caos. O caos é entropia, ou seja, destruindo tudo. Então, mesmo forças que existam ali destruindo, você cria uma ilha de negentropia para suportar a pressão do caos, para existir num meio que não quer que nada exista. Quando você consegue existir, é porque você criou um sistema cuja complexidade é irredutível e funciona durante algum tempo e produz a informação. Javé é um ser que fez isso.
ele era, entre aspas, existia um ser chamado Prabraj, que criou uma Matrix e o corpo manásico dele foi despedaçado, que foi chupado pela Matrix, é como se caísse num buraco negro, e o eu dele veio junto. Esse eu que se reconstruiu aqui dentro é quem a gente chama de Javé, de Alá ou de Brahma. E esse eu não tem consciência de quem ele foi lá atrás. Ele esqueceu tudo. Ele se reconstruiu a partir do zero, mas ele criou uma complexidade irredutível na medida em que ele se manteve atuando, como Javé. Mas qual o problema? A mitologia ariana hindu diz que existia o sono de Brahma, ou seja, de vez em quando esse ser chamado Javé ou Brahma, ele pegava no sono, passava 4 milhões de anos dormindo e acordava. Mas isso é um eufemismo. Na verdade, esse ser criou uma complexidade irredutível, que foi um corpo em que o eu parasitário dele pôde então se hospedar, mas devido aos problemas da sua reconstrução, de vez em quando ele entrava em coma, que a mitologia chama de sonho, de sono, já que a mitologia chama isso aqui de Deus, então Deus não podia entrar em coma, era sono. Isso é um eufemismo. Então a mitologia hindu fala nos vários kalpas, ou para lá, pouco importa, fala nas várias vezes em que o corpo de Javé entrava em coma e o eu dele ficava adormecido, e os anjos de Brahma, ou Javé, o mantinham funcionando, ainda que ele estivesse em coma, ou dormindo, do lado romântico de como se conta a história. Ou seja, quando um sistema entra em coma, é porque algo na complexidade irredutível daquele sistema está dizendo, ei, o ponto crítico. Exatamente. Qual o próximo passo? É o colapso, que é quando uma peça está faltando e a complexidade irredutível está dizendo, ei, acabou. Então, depois de vários comas, no ano 2021, esse corpo que já veio tentando reconstruir durante 13 bilhões de anos, colapsou de vez. E o eu dele boiou, sobrou, voltou a ser parasitário, e assim está sendo hoje. O que é que houve? Parasitário, desculpa te interromper, Diga. Ele está parasitando a quê A exatamente? condição humana. Porque ao longo desse processo, na medida em que novas espécies iam surgindo, ele apropriava nele o genoma daquela espécie. Ele fez isso com plantas, fez isso com os polvos, cefalópodes. Ele fez isso... Que é Cthulhu, que é aquela imagem de Cthulhu, aquela mitológica do Lovecraft, é isso? É, a coisa é tão séria. Você sabe qual é o tempo de vida de um polvo hoje? 100 anos? 2. 2? Achei Por que fosse 100. Um polvo hoje vive 2, 3 anos. É. Porque lá atrás ele vivia muito mais. Mas quando Javé, lá atrás, pegou dos invertebrados, Se parasitou. aí começou a vampirizar toda... Olhe bem como o assunto é sério. Aham. Para Javé se manter vivo, Brahma se manter vivo, nessa condição, ele... Infelizmente, todo mundo come todo mundo aqui dentro dessa criação. Nós somos comedores de cadáveres. Javé, Brahma no início, teve que comer a ele mesmo. Olhe bem o corpo que ele estava criando, mas sem destruí-lo totalmente, para restar um corpozinho onde ele pudesse parasitar. De novo, as mitologias falam isso, não sou eu. Então, assim, vindo para agora, cadê Javé? O corpo dele sucumbiu no ano 2021. É o que os anjos disseram. Só que o eu dele, do jeito que esse meu corpo morre e o eu da gente continua existindo ininterruptamente, o eu de Javé continua existindo ininterruptamente, só que se apagou, mas ainda pulsa. Porque está ancorado num projeto que um grupo de espíritos fez, junto com os clones, os anjos clones de Javé, para mantê-lo funcionando, até que a gente consiga construir um outro... Nós não somos criaturas, ferramentas dele. Até que a gente consiga construir um novo corpo numa espécie híbrida que está sendo feita entre humanos
e biodemos, a gente nem sabe que isso existe. Aí lá na frente esse eu dele vai de novo se hospedar. Então, assim, respondendo a sua pergunta, Javé não se incomoda quando você, entre aspas, fala o que, certo ou errado, você pensa. Porque ele sente o impacto da vibração, ele sente a honestidade e ele não se incomoda. Javé nunca me destratou por discordar do que eu falo. Ele sempre procurou me deixar de joelhos para que eu me submetesse a ele. É diferente, é outra história. Né? Mas assim, o eu de Javé existe, mas não opera mais. Vai operar lá na frente. Esse rapaz ainda vai ser ressuscitado. E nós, os humanos, é que parece que teremos que fazer isso, só que ninguém na humanidade tem a menor consciência disso. Por isso que a revelação cósmica é só a retomada da discussão de temas perdidos, mas que ainda tem uns bons 18 mil anos aí para frente, para que isso seja minimamente reordenado, reorganizado, ressignificado, e aí um novo projeto de futuro, se é que a gente pode chamar assim, vai ser promovido em torno da possibilidade de Javé voltar a existir, não se lembrando de quem ele foi, mas também passando agora pelos mesmos problemas que nós humanos, a cada vida que nascemos sem saber de nada do que houve para trás. Então, deixa eu só ver se eu entendi aqui uma coisa, então. O corpo de Javé se desfez em 2021. Isso. Colapsou. O que virou pó? É isso? Do jeito que o nosso corpo também volta a ser pó, como a própria Bíblia diz. Só que é um tipo de pó de um universo vizinho, de plasma, de antimatéria. Mas Javé entrou em contato com você em meados de 90. Na verdade, desde 1986, que esse ser, de forma muito discreta, já mexia comigo, mas só se mostrou quem era em 2007. Tá. Então, em 2007, podemos dizer que a sua relação com Javé estava mais intensa e próxima, é isso? Em 2007, no mês, salvo engano meu, de maio, aqui em São Paulo, no bairro aqui de Pinheiros, eu estava subindo no elevador dentro de um hotel e uma coisa horrível lá se fez presente. Aí disse: eu sou seu pai, eu sou seu criador, eu sou seu Deus. Porque assim, antes disso, os seres que trabalham com ele haviam literalmente me aparecido, e ao longo dos anos 1999 até 2006, esses seres me encheram o saco para eu criar uma nova religião, para eu sair com eles numa nave e voltar para todo mundo visse a volta de Enoque 2. Tá? E eu, enquanto Rogério, disse: amigo, vocês erraram feio de endereço, porque eu não tenho... Então, assim, durante esse tempo todo, esses seres ficaram literalmente me enchendo o saco. Porque eles queriam que eu cumprisse os desígnios que eu imaginava ser de Sofia ou Roque, mas eles não falavam em Javé até então. Talvez pelos preconceitos que eu já tinha sobre Javé, eles liam meu genoma e diziam: não vamos falar disso com esse cara. Né? Mas assim, eu me recusei a fazer isso. Mas eu fiquei me sentindo tão mal. Por quê? Porque todo mundo na Terra estava querendo saber se existia ser extraterrestre. E eu sabia que existia, porque não é acreditar nem contato mental, é contato mesmo. Todo mundo na Terra queria saber não sei o que, eu já sabia, ou pensava que sabia. Então esses seres começaram dizendo: olha, nós estamos dando tudo a você e você não está distribuindo essas informações com os seus. Eu comecei a me sentir mal. Você tem que preparar a humanidade, você tem que papapá, tem que fundar uma religião. Eu digo: mas nem a pau. Como seria essa religião? A moda do que Moisés fez, a moda do que Maomé fez. Né? Com superpoderes, blá, 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 blá. Só que em positivo. Porque não deu errado lá com Jesus. Aí ele foi para cima de Maomé. Aí ele ainda tinha essa perspectiva de conseguir isso aí. Isso aí o quê? Uma nova religião que agora
terminasse com o isolamento planetário e a Terra fosse reconectada, reintegrada à convivência com os padrões cósmicos. Por isso que o primeiro livro que eu lancei chama-se Reintegração Cósmica. Era uma religião em que eu e os anjos de Javé, ou de Sofia, nós iríamos começar a preparar a humanidade para essa... E eu digo, olha, Os anjos de Javé, que são seres alienígenas extraterrestres. São extraterrestres e extrafísicos, tem dos dois tipos. Só que eles não eram anjos de Javé, eram anjos de Sofia, ou seres assessores de Sofia, mas que se me apresentavam assim. Só que eles estavam ao serviço de Javé também. E eu só vim perceber isso no ano 2007, quando esse ser se apresentou e disse, você é meu filho, você tem que se ajoelhar frente a mim, você tem que fazer um pacto comigo. Você não quer criar uma religião, tudo bem, mas você vai ter que fazer isso, me obedecer. Eu digo, rapaz, eu não sei se você é Toninho, Zezinho, Javé, Javezinho, Javezão, eu não sei mais nem quem eu sou, e pouco me importa quem diabo seja você e eu. Eu não me submeto a você.